Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos que chegaram até aqui. Eu estou me sentindo plenamente amado. Eu posso afirmar isso a vocês. Porque todas as vezes que eu volto a falar da mensagem da cruz, eu sinto o imenso amor dele por mim. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje à noite, sobre amor. Senhor, nesse momento eu peço que a Tua maravilhosa graça, poderosa graça esteja sobre nós. Que aqui nesse lugar continue com liberdade de espírito. Que o Teu Espírito Santo faça aqui o que bem entender, faça o que quiser. Que o Teu Espírito Santo abra as mentes, corações, ouvidos, para ouvir a Tua palavra, que essa palavra que aqui será pregada penetre como espada de 2 gumes nos corações, dividindo alma e espírito juntas e medulas. Meu Deus, que a Tua palavra aqui seja tão profunda que as pessoas voltem para casa sentindo o Teu imenso amor. Nesse momento, Pai, com a autoridade que o Senhor me dá, expulse daqui tudo que te desagrada e desse lugar aqui, que não fique nada que venha tirar a atenção. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu me sinto amado. Todas as vezes que eu estou na presença do Senhor em oração, eu sinto o seu imenso amor por mim. E é interessante, mas todas as vezes que eu relembro o que Jesus Cristo fez na cruz por mim, todas as vezes que eu volto a ler aquelas feridas que foram feitas nele, aquele sofrimento, tudo aquilo que ele passou por amor a mim e a você, meu coração falta sair do peito de alegria, porque o seu miserável homem que eu era, e sei que o seu sangue me transformou. Quem aqui já recebeu uma carta de amor? Alguém aqui já recebeu uma carta de amor? Sim ou não? Só as mulheres, é? Porque eu já recebi carta de amor, né? Não é bom quando você recebe uma carta de amor? Aquela expressão ali, ó: estou louco para te ver, quero voltar a ver outra vez. A minha esposa sabe o que é isso, porque nós namoramos, noivamos pela internet, eu só fui buscar. Então eu mandava poesias para ela, dizendo o quanto a amava. Diariamente eu procuro fazer declarações de amor aos meus filhos na hora de dormir. Coloco na cama e digo: olha, papai te ama tanto, eu tenho tanto amor por você. Às vezes não, eu acredito que na juventude, muitos dos homens que estão aqui, que são da minha idade para cima, quando eu estava namorando com a sua atual esposa, dizia: olha, eu lhe prometo dar o mundo, eu dou tudo para você, dou as estrelas, dou o céu. Não é assim quando está namorando? Você quer expressar o seu amor, você quer dizer o quanto ama. São cartas, são expressões. Mas por maior que seja o nosso desejo de fazer algo por amor, por maior que seja a nossa vontade de amar aquela pessoa, nós somos humanos e falíveis. E programamos algo e de repente algo acontece e aquilo não pode acontecer. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer promessas nem jurar, porque somos limitados. Mas eu quero falar para você que existiu alguém que expressou ao máximo o seu amor. E ele era Deus, ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus. E a expressão do seu amor foi tão grande que ela é verdadeira ainda hoje. E a intensidade desse amor foi sentida no passado. A intensidade desse amor é sentida agora. A intensidade desse amor será sentida até que ele venha ou até que a gente vá. Então, se você entrou essa noite aqui achando que ninguém te ama, eu quero te falar uma coisa, presta bem atenção na mensagem, porque você é muito amado. Se entrou alguém aqui hoje dando um ultimato para a sua vida, dizendo: eu estou indo para a igreja, mas se eu não ouvir uma palavra
que mostra o quanto eu sou amado, eu vou tirar a minha vida. Esqueça, você não vai tirar a sua vida. Se você entrou aqui hoje acreditando que nada na vida mais importa, porque nada veio a seu favor, escuta bem o que Deus tem para falar ao teu coração, porque você vai sair daqui se sentindo tão amado como nunca se sentiu antes. Eu peço que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 19, e vamos ler do versículo 28 até o versículo 30. João 19, do 28 ao 30. Quem não encontrou, está no telão. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Para que Jesus chegasse a esse ponto, na cruz, lá com os braços abertos, e uns pregos gigantes nos seus pulsos, e pregos gigantes nos seus pés, uma coroa de espinho, foi colocada na sua cabeça. Mas para que ele chegasse até lá, ele foi humilhado, foi tratado com injustiça, uma condenação que não era para ele foi feita, deixaram ele nu diante das pessoas, chicotearam as suas costas com chicotes que tinham ferro na ponta para rasgar o couro das suas costas, para que Jesus chegasse até aquela cruz e falasse essas palavras. O seu corpo foi moído, quase dilacerado, e tudo isso por amor a você e por amor a mim. E eu já começo te perguntando: quem faria isso por você? Tenho certeza que você acabou de dizer na sua mente: ninguém. O maior peso que Jesus carregava, meus irmãos, até chegar a esse lugar aqui, o maior peso que ele carregou não foi a cruz. Era uma madeira bem pesada, o negócio era bem difícil, mas o maior peso não foi a cruz. Sabe qual foi o maior peso que ele carregou? Os nossos pecados. Foi o peso espiritual. Porque quando Jesus orava no Getsêmani, e ali ele orou com tanta intensidade, que começou a suar sangue, eram os nossos pecados entrando nele, era a nossa iniquidade entrando nele, era tudo de perverso que a gente fez, ou o pecado que a gente ainda vai cometer entrando no seu corpo. Era necessário que Jesus se fizesse maldito, para que Jesus chegasse até a cruz. O pecado de uma geração que já havia passado, o pecado daquela geração, o pecado da geração atual e da que virá, estava indo sobre o seu corpo, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Mas o texto ele vem dizer assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. Mas o que é que estava concluído para que as Escrituras se cumprissem? Jesus, Deus, por toda a Bíblia, ele fez promessas à humanidade, ele fez promessa aos homens e às mulheres. Então quando Jesus disse: está tudo concluído, para que se cumprissem as Escrituras, em primeiro lugar, ele estava dizendo que estava concluída uma promessa que tinha sido feita aos homens, mas também uma decisão que o Pai tinha tomado mesmo antes da criação do mundo. 1 Pedro 1, de 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro ou prata que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito.
conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O amor de Deus era tão grande para conosco. Você que está aqui, o amor de Deus era tão grande para você, que antes da criação do mundo, sendo Ele Deus eterno, conhecedor do passado e do futuro, sabia que nós iríamos cair em pecado e seríamos destituídos da sua glória. Então, antes da humanidade ser criada, antes do mundo ser criado, Ele já sabia que teria que fazer um plano de salvação para que nós pudéssemos nos chegar novamente a Ele. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus perdoou os nossos pecados e nos trouxe de volta para Ele. Então, quando o versículo 1 vem dizer, sabendo que tudo estava concluído, sabendo que a vontade que o Pai tinha, desde antes da fundação do mundo, tinha sido concluído, e Jesus tinha chegado ao madeiro, as Escrituras se cumpriram. E você ainda pergunta, mas o que mais tinha sido concluído? E quando a gente vai em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele já estava anunciando Jesus. Ele já estava anunciando que da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó, da descendência de Davi, iria vir um homem, filho dessa descendência, carnalmente filho dessa descendência, que receberia o Espírito de Deus, e esse homem, ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Jesus diz está concluído, Ele está dizendo, o que eu prometi, que aquele que destruiu vocês seria esmagado, quando Ele subiu a cruz, Ele disse, está concluído. Ali Ele pisou na cabeça de Satanás e disse, tu perdeu, porque agora eu subi a cruz e os meus filhos amados têm condição de me buscar e me encontrar. Olha aqui, todas as noites agora que você orar e procurar por Deus, Ele estará com os ouvidos bem abertos para você, porque a cabeça da serpente foi esmagada pelo Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas o que é que foi concluído ainda mais, pastor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está concluído, está consumado. O Pai entregou seu Filho, Ele foi para a cruz, por amor a nós. A cruz para Satanás não foi algo bom, porque Jesus subir à cruz significa que Ele perdeu. É por isso que quando Jesus foi tentado lá em Mateus 4, Ele tentou de todas as formas para que Jesus desistisse de ir para a cruz, para que Ele se mantivesse na vitória, mas estava escrito, o Cordeiro ia subir ao madeiro. Estava decidido, desde antes da fundação do mundo, eu salvarei essa humanidade perdida e vazia, porque eles foram destituídos, eles têm guerra comigo, como diz em Romanos 5. A partir do momento que Cristo subiu à cruz, tivemos paz com Deus. Não vivemos mais em guerra, mas agora temos uma aliança perpétua através do sangue de Jesus Cristo. Para muitos, a cruz é o símbolo máximo do amor. Alguns acreditam, não, mas a cruz é o símbolo máximo do amor. Eu tenho uma notícia para te dar, a cruz, ela não é o símbolo máximo do amor. Mas Cristo na cruz é o símbolo máximo do amor. Porque a cruz, ela não traz uma informação boa, a cruz ela traz uma informação negativa. Cristo nela é que provou o amor por toda a humanidade. Tem gente que adora a cruz, tem gente que venera a cruz, mas eu venero o Cristo que foi para a cruz e ao terceiro dia ressuscitou. A cruz, meus irmãos, ela representa pecado. Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. A cruz significa pecado. Jesus, ele teve que se encher dos nossos pecados, os pecados dos eleitos. Ele teve que se encher desses pecados para o quê? Se fazer maldito.
Porque a cruz era para pecador, a cruz era para bandido, a cruz era para assassino, a cruz era o lugar onde iam os piores criminosos da época que Roma estava atribulando aquela região. Então era para mim e para você, não era para ele não. Ele provou o seu amor indo para aquela cruz. A cruz representa maldição. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando o quê? Se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Jesus se fez maldito. A maldição foi sobre ele. Quando a gente vai lá no capítulo 27 do livro de Mateus, quando Jesus está na fase final da crucificação, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E você pergunta: mas por que Deus desamparou Jesus? Porque Deus desampara aquele que não quer largar o pecado. E Jesus tinha se feito maldito por nós. Deus tinha parte com o espírito dele, mas não mais com o corpo, porque o corpo tinha se feito maldito. Então a cruz é lugar de maldição. A cruz representa a dor. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Você tem paz no seu coração? Você tem paz com Deus? Você consegue entender que Cristo é o seu Salvador? É porque ele foi para uma cruz que representava a dor. Uma cruz onde os pregos eram tão grandes que cortavam os seus tendões, e quando transpassavam o seu pulso, lhe tiravam os movimentos das mãos. A cruz representa a dor. Então, meus irmãos, não venerem a cruz. Não acreditem que a cruz é a expressão máxima do amor, porque a cruz não é. A expressão máxima do amor é um pai pegar o filho que tanto ama, o único filho que ele tinha, mandar a esse mundo para sofrer em nosso lugar, ser feito maldição, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é a expressão máxima do amor. Não existe expressão maior que ela. Quando João 3,16 vem dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é de alta intensidade, de uma maneira que ninguém nunca amou, de uma maneira que ninguém ama, e de uma maneira que ninguém jamais vai amar. Essa foi a forma que Cristo te amou. Então, se você acredita que não é amado, esse Deus maravilhoso, o único Deus vivo, Ele te ama de todo o coração. Ele está de braços abertos para te receber. Porque quando Cristo subiu à cruz e ao terceiro dia ressuscitou, uma carta está na mão do juiz, na mesa do juiz, e essa carta está assim, ó: todo aquele que chegar aqui, banhado pelo sangue de Cristo, está liberto. Todo aquele que chegar aqui, banhado pelo sangue de Jesus, está salvo. Todo aquele que chegar aqui, banhado pelo sangue de Jesus, encontrará os céus. Você entende isso? É o tamanho do amor que Ele te amou. Ele te ama muito mais do que você pode imaginar. Não é um amor de falácia, é um amor de verdade. É por isso que Ele não promete ouro nem prata, Ele te promete a salvação, porque ninguém pode te dar isso, apenas Jesus de Nazaré. Mas o versículo 2, ele vem mostrar também a humilhação. O versículo 19, perdão, 29, vem mostrar a humilhação, o tamanho da humilhação que Jesus passou por nós. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram na esponja, na ponta da esponja, um caniço de isopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Os irmãos já ouviram falar como era um banheiro romano? Não sei se tem arquiteto aqui. Se tiver arquiteto, deve saber. Um banheiro romano era da seguinte maneira: era uma sala com um local para sentar, com os buracos no meio. Não tinha parede, as pessoas iam ali fazer suas necessidades e ficavam conversando umas com as outras. Então,
no meio do banheiro corriam umas valas, tinha umas valas com água corrente, e a água ficava ali. Entre uma vala e outra, tinha um balde com um caniço de isopo e uma esponja. Quando as pessoas terminavam a sua necessidade, elas se limpavam com aquela esponja e jogavam vinagre em cima para matar as bactérias. Mas o próximo que via também usava a mesma esponja. Então, quando Jesus subiu à cruz, foram no banheiro, pegaram uma vasilha do banheiro, colocaram ali perto, e quando ele pediu água, pegaram qual esponja? Colocaram o vinagre e colocaram na boca de Jesus. Traduzindo para os dias atuais, pegaram o papel higiênico sujo, colocaram o vinagre e passaram na boca de Jesus. Isso foi humilhação total. Jesus se humilhou por sua causa, por minha causa. Ele permitiu essa humilhação para que nós tivéssemos vida. Ele permitiu essa humilhação para que nós pudéssemos provar do amor do Pai. Essa humilhação que ele passou para que nós um dia pudéssemos estar na glória com Ele. Isaías 53 vem dizer que Jesus estava calado e de nada reclamou. Ele não disse um ai. Ele não disse eu não quero. Por amor a você e por amor a mim. Entende por que eu me sinto tão amado? É porque esse Jesus me salvou. E isso que ele passou era para ter acontecido comigo. Aquele processo de passar vinagre na boca de alguém, de dar vinagre quando alguém tem sede, também é um processo de zombaria. Salmo 69, do 19 ao 21. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e nada encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar a minha sede, deram-me vinagre. Zombaram de Jesus. Riam, tu não é o rei dos judeus? Sai daí. Tu não diz que é o filho de Deus? Clama a teu pai para que ele te tire da cruz. E Jesus calado ficou por amor a todos nós. Ele sofreu zombaria. Mas quando passamos agora para o último versículo, o versículo 30... vem dizer, tendo provado o quê? O vinagre, com aquela esponja suja, ele entendeu que estava lá, ele lembrou que estava lá em Isaías 53, vai ser humilhado, vai ser açoitado, vai apanhar, vai ser castigado, vai ser zombado, tudo de ruim vai acontecer com você. Quando chegar no final, que zombarem de você, e que a humilhação for total, você vai ter provado a dor que era para a humanidade ter provado. Você vai ter provado a humilhação que a humanidade deveria ter provado. Você vai ter provado tudo de ruim, toda a maldição que nós aqui deveríamos ter provado. Quando chegar naquele momento da zombaria, Jesus sabia, quando chegou naquele momento, provei de tudo que não prestava, para que eles tivessem a minha vida. Provei de tudo que não servia, para que a humanidade do passado, de agora e do futuro tivesse vida, e vida em abundância, para que tivessem paz com Deus. Então, naquele momento que Jesus provou de tudo que era para nós termos provado, Ele disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele disse, está consumado. Está consumado não vem da questão de terminei aqui, acabou. Não. Está consumado, quando a gente vai no grego, nessa expressão, nesse texto, vai muito além. Está consumado não significa apenas que acabou naquele momento. Está consumado significa cumprir todo o trabalho salvífico. Cumprir o processo de salvação do povo que o Senhor ama, meu Pai. No grego a expressão está consumada é tetelestai. No grego não existe muito flexionamento de verbos, mas assim, a forma que essa expressão é colocada no texto, ela é colocada no tempo perfeito, tempo que não existe no português. O tempo perfeito no grego, ele vem da intensidade. Então, quando Jesus disse, está consumado,
Estava consumado para aqueles daquela época com a mesma intensidade do que está consumado para os que estão nessa época agora, e da mesma intensidade que está consumado para os que ainda vão nascer e aceitar Jesus. Era perfeito. O tempo foi colocado como perfeito porque o trabalho foi perfeito. Está consumado. Fui feito maldito, apanhei, subi a cruz, andei com o povo, deixei o evangelho. Essa expressão está consumado, ela também vem com 3 aplicações interessantes no grego. A primeira, um filho quando fazia algum trabalho para o pai, e chegava para o pai e dizia: papai, terminei. Aí o pai fazia: está consumado, tetelestai. É como se você aqui, alguém que tem fazenda, dissesse: filho, vai lá, está aqui as sementes, planta lá que eu quero um pasto bem bonito para o gado. Aí o seu filho vai lá e depois de algum tempo ele volta e faz: pai, terminei. Aí você olha para ele e faz: está consumado, está terminado. Então quando Jesus, ele disse está consumado, ele estava dizendo para o pai: terminei, pai, tudo que o Senhor pediu em amor a todos aqueles que o Senhor criou, está feito. Eu já fiz tudo o que o Senhor mandou, eu subi a cruz, eu amei esse povo de todo o meu coração. Agora eles não têm como dizer que não podem chegar a Ti como único e suficiente Salvador. A segunda aplicação no grego para esta expressão está consumado é quando alguém chega num banco com a última parcela da sua dívida e diz assim: vim pagar. Aí o banqueiro olha, verifica no sistema lá, está tudo pago, né? Carimba, está consumado. Tetelestai, está consumado. Jesus, quando ele subiu aquela cruz, ele não só cumpriu o que o Pai pediu, mas ele também pagou a nossa dívida. Nós não temos mais dívida com Deus, não somos mais devedores, porque no dia que Jesus subiu a cruz, lá os nossos pecados foram todos pagos por Ele. Mas tem a terceira aplicação. A terceira aplicação era quando alguém comprava uma casa. Digamos que você comprou uma casa, no Minha Casa Minha Vida, casa verde e amarela, azul e verde, seja qual for a casa que você comprou. Aí você paga a última parcela. Chega no cartório e diz: olha, paguei a casa toda, vim fazer a escritura. Aí a pessoa do cartório olha, vê que está tudo certo, carimba, está consumado, está pago, está quitado. Agora você pode ir para a sua casa porque a casa é sua. Jesus, quando ele morreu na cruz e disse: está consumado, ele disse: agora tu pode ir para a casa do Pai quando morrer. Agora tu pode ir para a casa do Pai quando Jesus Cristo voltar. Agora a casa está pronta te esperando. Quando diz lá em João 14: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Ele cumpriu na cruz quando disse: está consumado, está consumado, a morada está pronta. Vai lá, filho meu, vive esta vida, porque o melhor está reservado para você nos céus. Essa é a expressão máxima do amor. E o texto termina: e ele entregou o Espírito. Jesus, quando estava no Getsemane, que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça tua vontade. Alguns acreditam que Jesus estava correndo da cruz, mas na verdade ele estava pedindo forças a Deus para não desmaiar no meio do caminho e não consumar o que o Pai tinha determinado. Ele queria chegar ali para consumar, para obedecer ao Pai, porque ele era o filho que o Pai tanto amava, e o filho que o Pai tanto ama obedece a seu Pai. E ele foi. E agora, meus irmãos, quando orarmos pedindo perdão, nossos pecados já estão perdoados, porque na cruz, para onde Jesus foi, aquela cruz que ele subiu, que não subiu aí você, ele ali expiou nossos pecados, e a promessa se cumpriu. Se você hoje, agora, orar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, você será perdoado. Se nesse momento você pedir oração por consolação, você será consolado. Se nesse momento você pedir a Deus que lhe guie a pastos verdejantes e águas tranquilas, Ele lhe conduzirá. Se nesse momento você pedir a Deus para que você tenha proteção do maligno, Ele vai te proteger. Se você pedir a Ele para que você tenha a ressurreição dos mortos através da salvação em Jesus Cristo, Ele vai te conceder.
Cristo voltará em glória e buscará os seus. Tudo está consumado, o trabalho está feito. Você não tem que esperar por alguma coisa a mais. O que Cristo tinha que fazer pela minha vida e pela tua vida está feito. Aí eu pergunto à igreja: existe expressão maior de amor do que essa? Não existe. As cartas de amor que você recebeu, as promessas de amor, o presente mais lindo que você já ganhou, o eu te amo do teu filho, não supera a expressão do Filho de Deus na cruz. Não supera a mensagem da cruz em nossas vidas. E é por isso que eu digo a você essa noite: se você não se sente amado, eu provei agora que você pode ser muito amado, porque foram cicatrizes que marcaram e provaram que Ele morreu para nos salvar. Ó Pai amado, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós.